Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal decide que dívidas da Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro devem seguir regime de precatórios. Decisões judiciais que bloqueavam valores da empresa para pagamento de dívidas trabalhistas são derrubadas. STF mantém veto do governador de São Paulo a projetos de lei sobre manutenção de elevadores. Julgamento pelo Tribunal do Júri de dentista acusado de homicídio em Mato Grosso é mantido pelo Supremo. Operação com participação do Ministério Público desarticula esquema de fraudes cibernéticas que movimentou mais de 90 milhões de reais. Superior Tribunal de Justiça garante salvo-conduto para cultivo de cannabis por paciente com autorização da Anvisa para importar óleo medicinal. Calendário eleitoral. Começam a ser divulgados os nomes dos mesários que vão trabalhar nas eleições 2024. E ainda, na segunda reportagem da série Cortes Supremas, você vai conhecer o Tribunal Superior da Austrália, uma corte ainda jovem, mas que ajuda a definir as bases legais do país. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 10 de julho, começa agora. As dívidas da Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro, EMOP, devem seguir o regime de precatórios. Este foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao analisar o pedido do governador do Rio de Janeiro, que questionava uma série de decisões da Justiça do Trabalho e pedia a liberação dos valores bloqueados da empresa. A EMOP é responsável por planejar, projetar e executar as obras de edifícios públicos e de geotécnica do Estado e dos municípios. Na decisão, o relator, ministro Nunes Marques, aplicou o entendimento do STF de que empresas públicas prestadoras de serviço próprio do Estado, de natureza não concorrencial, devem seguir o regime de precatório aplicável à fazenda pública. Por unanimidade, o plenário reconheceu o direito da empresa pública submeter os débitos ao regime constitucional dos precatórios. O Supremo manteve o veto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao projeto de lei com novas regras de manutenção de elevadores. A associação que representa as empresas do setor alegava que o veto ocorreu depois do prazo estabelecido na Constituição. Repórter Viviane Novaes. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou em 2022 um projeto de lei que alterava as normas de fiscalização dos elevadores em todo o estado. Mas o governador Tarcísio de Freitas vetou o texto na íntegra. Ele afirmou que as novas regras são de responsabilidade de cada município, portanto, com interesses locais. A Associação Brasileira das Empresas de Elevadores recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Alegou que o veto do governador ocorreu apenas um dia depois do prazo determinado pela Constituição e que, por isso, a lei aprovada deveria valer. No julgamento no plenário virtual, o STF negou o pedido e reconheceu a validade do veto. No voto, o relator ministro Edson Fachin esclareceu que o governador de São Paulo recebeu o projeto de lei e comunicou o veto ao legislativo local dentro do prazo constitucional. Para o relator, o ato que encerra tal fase do processo legislativo se deu no 15º dia dentro do prazo apto a produzir efeitos. O ministro reafirmou que a data do veto não se confunde com a data da sua publicação e que, portanto, o projeto de lei complementar 81 de 2019 foi tempestivamente vetado pelo governador do estado de São Paulo. Todos os ministros seguiram o voto do relator. O Supremo negou o pedido para suspender o Tribunal do Júri de um dentista acusado de matar o companheiro da mulher apontada como amante dele em Rondonópolis, Mato Grosso. O julgamento está previsto para o próximo dia 17. Para o ministro Edson Fachin, não houve ilegalidade no caso para interromper o júri. Repórter Evelyn Araújo conta o caso. O crime ocorreu em março de 2021. Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso, o dentista que morava em Goiás e a amante de Rondonópolis teriam planejado e executado a morte do companheiro dela e ocultado o cadáver. A investigação indicou que a mulher dizia que era agredida pelo marido, mas, na verdade, estaria apenas inconformada com o fim do relacionamento. Após o crime, ela foi presa e o homem ficou foragido por cerca de um ano até ser preso.
Após o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manter o júri popular, a defesa do réu apresentou pedido de suspensão do julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Um dos argumentos foi de que não haveria provas da ocorrência do homicídio e da ocultação de cadáver. Com a rejeição do pedido pelo STJ, o caso chegou ao Supremo. Ao negar o pedido de liminar, o ministro Edson Fachin não constatou ilegalidades no caso que autorizem a suspensão do tribunal do júri. Segundo o ministro, a decisão do Superior Tribunal de Justiça deixa claro que todas as instâncias reconheceram a ocorrência do crime e os indícios de autoria. Fachin ressaltou ainda que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, que só cabe quando a situação representar constrangimento ilegal. E o ministro Edson Fachin recebeu hoje a deputada Célia Chacriabá e uma comitiva da Articulação dos Povos Indígenas e demais autoridades ligadas à causa. O grupo discutiu mudanças promovidas no Congresso com uma nova lei sobre o marco temporal. A visita foi no mesmo dia em que o Legislativo adiou uma votação sobre o tema, mesmo após a decisão do STF contra a demarcação das terras no ano passado, sob relatoria de Fachin. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. A reunião na sede do Supremo Tribunal Federal foi para pedir o fim do chamado pacote anti-indígena, diante dos projetos de lei em movimentação no Congresso desfavoráveis aos povos originários. A deputada federal Célia Chacriabá veio acompanhada por representantes da Articulação dos Povos Indígenas, além de deputados e demais autoridades ligadas à causa. Isso para nós é muito grave, porque hoje as falas na narrativa, inclusive dos senadores, foi muito agressiva, porque inclusive no Senado nós temos um lugar de completa ausência indígena e nós sequer temos o direito de falar, e os senadores posicionam ali de uma maneira muito grave. Então nós temos todos esses projetos anti-indígena no Congresso Nacional, um outro projeto que vai entrar agora, que é o cadastro de invasores, personalidade jurídica, que eles querem, inclusive, por exemplo, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que eles passem a ter uma personalidade jurídica, que é um modo de fazer rastreabilidade para tentar criminalizar essas organizações. A discussão sobre a proteção dos povos indígenas foi levada ao ministro Edson Fachin diante da validade do projeto que reconheceu o marco temporal este ano. O assunto já havia sido definido pela Corte em setembro do ano passado, sob relatoria de Fachin, mas voltou ao cenário após movimentações no Congresso. Pela tese do marco temporal defendida pela oposição, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em posse deles no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. Edson Fachin reforçou que o Supremo está aberto ao diálogo. Nós também, do ponto de vista mais amplo, estamos sempre atentos à prevalência da Constituição, portanto, como a Constituição defere a esse tribunal, a guarda precípua dela mesma, da Constituição, aqui o que se garante na Constituição aos povos indígenas, especialmente o direito à cultura e aos seus territórios, tenho para mim que esta é uma função que o Supremo Tribunal Federal dela não pode se demitir, e ainda que seja desafiada por necessidades de ter uma postura contra-majoritária, pois é disso mesmo que se trata também na ambiência da democracia. O ministro Edson Fachin finalizou a reunião reforçando que deve ser preservada a interpretação da Constituição sobre o assunto e que, com base nisso, ele não tem dúvida alguma sobre a inconstitucionalidade do marco temporal. O ministro acrescentou também que já indicou para julgamento no plenário do STF os embargos sobre o tema e que aguarda para proferir o voto. A reunião desta quarta-feira no STF foi no mesmo dia em que o Congresso votaria novamente o marco temporal, mesmo após definição do STF sobre o tema. Mas a sessão na Casa Legislativa foi adiada para outubro, após as eleições municipais. O ministro Gilmar Mendes, relator das ações deste ano, que pedem para manter o marco temporal, agendou para 5 de agosto a primeira reunião da Câmara de Conciliação para avaliar a lei que legaliza o marco temporal e diversos crimes contra os povos indígenas no Brasil. Hoje vamos relembrar mais uma decisão da Suprema Corte do primeiro semestre deste ano. O plenário decidiu por unanimidade que a revista pessoal não pode ter como critérios raça, cor da pele ou aparência física. Repórter Marta Ferreira.
discussão foi em torno do chamado perfilamento racial, ou seja, quando a busca é motivada apenas pela cor da pele e não por critérios objetivos de atitude suspeita. Com a decisão, a busca pessoal deve estar fundada em indícios como porte de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. Como esse processo vai servir de parâmetro para casos semelhantes julgados em instâncias inferiores da Justiça, os ministros fixaram o seguinte entendimento. A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos concretos e objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, cor da pele ou aparência física. A discussão chegou ao Supremo porque a defesa de um homem condenado por tráfico de drogas por portar 1,53 gramas de cocaína recorreu da decisão. A abordagem policial foi em maio de 2020 em Bauru, São Paulo. Na situação específica, os ministros entenderam que a abordagem foi válida, porque havia elementos que apontavam possíveis irregularidades. A seguir, STJ garante salvo-conduto para cultivo de cannabis por paciente com autorização da Anvisa para importar óleo medicinal. E veja também, começam a ser divulgados os nomes dos mesários que vão trabalhar nas eleições de 2024. Voltamos em instantes. Os nomes dos mesários que vão trabalhar nas eleições de 2024 já começaram a ser divulgados conforme o calendário eleitoral. Além da atuação no dia da votação, a nomeação vale também para o treinamento e eventual segundo turno. As informações com Rimac Souto. A Justiça Eleitoral faz a convocação pelo meio que considerar necessário. Outra opção para saber se você foi convocado é entrar em contato com o cartório eleitoral em que está inscrito. Quem tem acesso ao canal do mesário pode ser avisado por e-mail. Para ser mesária ou mesário, é necessário ter mais de 18 anos e estar em dia com a Justiça Eleitoral e participar dos treinamentos para atuar no dia da votação. O trabalho não é remunerado, mas tem alguns benefícios, como, por exemplo, dispensa do trabalho pelo dobro de dias de convocação, sem a perda do salário, direito ao auxílio alimentação de R$ 60 no dia das eleições. A participação ainda conta como critério de desempate em concursos públicos, caso previsto no edital. A Corregedoria Nacional de Justiça determinou a realização de correição extraordinária no Tribunal de Justiça da Bahia. A medida é para garantir o funcionamento adequado dos serviços judiciais no Estado, como mostra Carolina Chaves. A portaria que determina a correição foi assinada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. A decisão foi tomada diante do estado de ineficiência grave na gestão de unidades administrativas e jurisdicionais do Tribunal de Justiça da Bahia, constatado durante a inspeção ordinária da Corregedoria em abril. A conclusão dos trabalhos está prevista para sexta-feira. O documento revela a existência de 123 diferentes sistemas em operação no tribunal. Também foram apontados problemas na estrutura de segurança da informação. A portaria esclarece que, logo após a inspeção ordinária deste ano, procedimentos disciplinares foram instaurados para a adoção de medidas urgentes, em virtude da gravidade da situação e com o intuito de garantir o cumprimento da missão constitucional do CNJ de controle da atuação administrativa do Poder Judiciário. Só uma correção, a reportagem foi de Evelyn Araújo. A Semana Nacional de Regularização Fundiária Solo Seguro, prevista para ocorrer no mês que vem, vai ser realizada em novembro. A mudança foi autorizada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, que atendeu um pedido do Fórum Fundiário Nacional das Corregedorias Gerais da Justiça. A Semana Solo Seguro tem o objetivo de fortalecer a governança e o acesso à terra, a promoção da justiça, a segurança jurídica e a proteção ambiental. O evento vai ocorrer de 25 a 29 de novembro. O Superior Tribunal de Justiça garantiu salvo-conduto para o cultivo de cannabis por um paciente com autorização da Anvisa para importar óleo medicinal. Repórter Kátia Gomes.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, deferiu liminar em habeas corpus para conceder salvo-conduto a um paciente em tratamento de ansiedade generalizada e depressão para garantir que ele não sofra sanção criminal pelo cultivo doméstico de cannabis sativa destinado à extração do óleo com finalidade medicinal. O caso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegar o habeas corpus preventivo com o pedido do paciente para cultivar a planta. Segundo a defesa, o uso do óleo foi prescrito pela médica do paciente após os medicamentos tradicionais causarem diversos efeitos colaterais e serem pouco eficientes no tratamento. A defesa também destacou que o paciente tem autorização da Anvisa para importação do óleo medicinal, mas que o valor é muito alto e, por isso, ele participou de curso de cultivo e extração de canabidiol para produzir o medicamento. Ao conceder a liminar, o ministro Og Fernandes citou diversos precedentes do STJ que concederam salvo-conduto a quem precisa plantar a cannabis para fins medicinais. Com a decisão, nenhum órgão de persecução penal, como a Polícia Civil, Militar ou Federal, além dos Ministérios Públicos Estaduais ou o Ministério Público Federal, poderá impedir o cultivo e a extração de cannabis para uso exclusivo próprio do paciente, conforme receita médica, até o julgamento do mérito do habeas corpus pela 6ª turma do STJ. E a 3ª turma do STJ decidiu que uma viúva tem legitimidade para questionar o registro de um suposto bisneto reconhecido como filho pelo marido falecido. Quem explica o caso é Marina Campos. O colegiado validou a ação movida por uma viúva para anular a certidão de nascimento de menor registrado como filho pelo marido falecido, mas que na realidade seria bisneto dele. O STJ entendeu que a anulação da certidão não precisa ser pedida apenas pelo pai registral, ou seja, aquele que consta como pai no registro civil. É possível que outros interessados iniciem o processo desde que apontem possível erro ou falsidade ideológica. Ao longo do processo, as instâncias ordinárias não reconheceram a legitimidade da viúva para pedir a anulação do registro do menor. Para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, neste caso, como se trata de uma ação negatória de paternidade, o ajuizamento seria direito apenas do pai registral, não podendo ser proposta por terceiro quando há finalidade patrimonial. Este advogado explica que o Código Civil não indica quem pode contestar o registro de nascimento. Traz apenas que é necessário provar erro ou falsidade do registro, diferente da ação negatória de paternidade. No caso da negativa de paternidade, ela é personalíssima e a lei já traz isso no seu bojo, né? Ela já descreve lá quem pode entrar, que é o pai, né? O marido, no caso. E aí realmente cabe a ele, por algum elemento que ele entenda que crie uma dúvida, gere uma incerteza a respeito do registro, ele pode entrar com essa ação fazendo o exame de DNA e outros meios que possam ser necessários aí para poder identificar se há realmente uma dúvida sobre o registro ou não. Em recurso especial ao STJ, a viúva alegou que o reconhecimento de paternidade feito pelo marido falecido seria revestido de simulação e ilegalidade e que o pedido de anulação se justifica por questões de ordem moral, ou seja, não teria apenas motivações econômicas e patrimoniais. O ministro Marco Aurélio Belize, relator do caso, citou o precedente do STJ que reconheceu a legitimidade dos interessados na declaração de falsidade em ação anulatória. Ainda segundo o ministro, a autora da ação terá o ônus de provar a falsidade no registro do menor, já que possui claro interesse moral em esclarecer a situação, uma vez que o suposto bisneto do seu falecido marido, na condição registral atual de filho, pediu o pagamento de 50% da pensão por morte. A seguir, STJ mantém em regime fechado homem condenado a mais de 70 anos de reclusão. E ainda, operação com participação do Ministério Público desarticula esquema de fraudes cibernéticas que movimentou mais de 90 milhões de reais. Voltamos em instantes.
A segunda vara do trabalho de Anápolis, em Goiás, condenou a Ambev a indenizar uma funcionária que exercia ilegalmente atividade técnica em química. A empresa vai ter que pagar por desvio de função, insalubridade, horas extras, intervalo e multa por atraso em verbas rescisórias. A decisão levou em conta laudos do Conselho Regional de Química que provaram que a ex-funcionária contratada como operadora de processo industrial exercia atividade de técnica em química. A Justiça determinou o pagamento de diferenças salariais com base no salário de técnico químico, além de insalubridade em grau médio de 20% e horas extras devidas. Operação contra a exploração ilegal de madeira apreende equipamentos e detecta vários outros crimes no Maranhão. Em Santa Catarina, a operação foi para desarticular organizações criminosas suspeitas de fraudes cibernéticas no valor de 90 milhões de reais. E Força Integrada prende o suspeito que planejava executar agentes públicos em Tocantins. Vamos conferir. O alvo é suspeito de monitorar e planejar atentar contra a vida de agentes públicos na região de Dianópolis, em Tocantins. As investigações mostraram que o suspeito é de uma organização criminosa que planejou atentados contra um juiz, um promotor de justiça e policiais, militares e penais. A investigação criminal iniciada em fevereiro apurou que a facção tem atuação em todo o país. O Ministério Público e a Polícia Civil fizeram operação contra 3 organizações criminosas de atuação nacional, investigadas por mais de 250 fraudes cibernéticas só em Santa Catarina. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. O grupo era especializado em fraudes bancárias, especialmente na prática dos golpes conhecidos como mão fantasma, acesso remoto e falsa central de atendimento. De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, os suspeitos teriam movimentado 5 milhões de reais em transações do Estado. Em nível nacional, o valor chega a 90 milhões de reais. No Maranhão, uma força-tarefa das polícias com o apoio do ICMBio fez operação contra a extração ilegal de madeira de terras indígenas, especialmente da terra Araribóia, a maior da região. Foram inutilizados motores de serrarias e um caminhão carregado de madeira derrubada na hora da abordagem. Durante a ação, foi verificado ainda que os trabalhadores atuavam em condições degradantes, dormindo em pequenos barracos de lona, sem qualquer documentação trabalhista e sem nenhuma condição de higiene e segurança. Os responsáveis já foram identificados. A madeira apreendida foi destinada à Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão, responsável pela guarda até a destinação definitiva. Quando for concluída a doação, a madeira poderá ser trabalhada pelos presos como forma de remissão de pena. E hoje também foi feita uma operação conjunta da Polícia Federal com a Receita contra um esquema de importação ilegal de produtos. Segundo as investigações, a quadrilha teria enviado ilegalmente ao exterior mais de R$1,5 bilhão de reais. Os detalhes com Rocine Gomes. Cerca de 250 policiais federais e 100 servidores da Receita Federal cumpriram em 7 estados 51 mandados de busca e apreensão, 25 ordens de sequestro de bens imóveis e 42 ordens de sequestro de carros, além do bloqueio de 280 milhões de reais das contas dos alvos da operação. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Brasília, que também determinou que os investigados cumpram medidas cautelares diversas da prisão, como entrega dos passaportes, comparecimento mensal ao juízo federal e proibição de manterem contato uns com os outros. As investigações apontam que a organização criminosa se subdividia em núcleos responsáveis pela negociação e venda de produtos eletrônicos, transporte e armazenamento, criação de empresas de fachada, envio de dinheiro para o exterior e receptação dos produtos para revenda em comércios. Os investigadores também encontraram indícios de remessa ilegal ao exterior de mais de R$1,6 bilhão de reais nos últimos 5 anos. Os suspeitos devem responder pelos crimes de falsidade ideológica, descaminho, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas podem chegar a 37 anos de prisão. O Superior Tribunal de Justiça negou liminar e manteve em regime fechado um homem condenado a mais de 70 anos de reclusão. Jéssica Castro.
O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, negou o pedido de liminar em habeas corpus e manteve decisão que impôs a regressão ao regime prisional fechado de um homem condenado a 70 anos e 4 meses de reclusão pela prática de 3 crimes de extorsão mediante sequestro, 2 homicídios qualificados e 2 crimes de tráfico de drogas. Antes da análise do ministro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou, além do retorno ao regime fechado, a revogação dos benefícios de autorização para trabalho fora do ambiente prisional e de prisão albergue domiciliar com monitoramento eletrônico. De acordo com o Tribunal Estadual, foram constatadas diversas e reiteradas violações às condições de sistema de monitoramento pelo condenado, como deixar a tornozeleira eletrônica inativa por longos períodos, romper o equipamento intencionalmente e permanecer fora da área de recolhimento domiciliar após o horário estipulado para retorno à residência. O ministro Og Fernandes ressaltou que não foi verificada a hipótese que justificasse o deferimento da liminar, porque estão expressas no acórdão de segunda instância todas as razões que levaram o tribunal a adotar a medida. O vice-presidente do STJ concluiu que a 5ª turma vai analisar o caso de maneira mais aprofundada no julgamento definitivo, sob a relatoria do ministro Messode Azulay Neto. A Defensoria Pública do Distrito Federal divulgou um balanço sobre os crimes mais comuns praticados no primeiro semestre de 2024. Os dados foram apurados em audiências de custódia. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. De acordo com os números, foram realizadas 2.576 audiências de custódia nos primeiros 6 meses deste ano no Distrito Federal. A maior parte das audiências foi realizada em razão de crime cometido contra o patrimônio, como furtos e roubos. Um total de 904 ocorrências. Em segundo lugar, crime envolvendo violência doméstica e familiar, com 866 casos e 357 por tráfico de drogas. No Distrito Federal, a maior parte dos criminosos é atendida pela Defensoria Pública. O registro dos dados referentes às audiências de custódia é importante para que as autoridades possam atuar na prevenção dos crimes que estão sendo mais cometidos, com a implementação de políticas públicas. O levantamento mostra os locais onde os crimes foram praticados com maior incidência. Ceilândia, região administrativa do DF, registrou o maior número de crimes nos últimos 6 meses, com 14% do total. Depois vem o plano piloto, que abrange as asas sul e norte, com 7,3% das ocorrências. E em terceiro lugar, Taguatinga, outra região administrativa, com 6,7% dos crimes. O relatório também aponta o perfil dos criminosos. Em cada 10, 6 são reincidentes e 4 não têm o ensino fundamental completo. E ainda falando sobre violência doméstica, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso está engajada numa campanha de combate a esse tipo de crime, como mostra a repórter Maritza Fonseca. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso está engajada na campanha anual Eu Digo Basta, Espaço Thaís Machado. Neste sentido, a CEMulher realizou a solenidade de apresentação do Núcleo de Acolhimento às Mulheres que atuam no Judiciário para as equipes multidisciplinares, exclusivas e assessores das varas de violência doméstica e familiar, psicólogos e assistentes sociais. O atendimento psicológico, atendimento jurídico, isso às vezes eram até desconhecido pelas próprias servidoras. Então, essa campanha que foi feita agora, né, foi em boa hora, porque muitas que passavam por essa situação hoje têm coragem de ir até o núcleo, né, conversar, dialogar e se sentir mais fortalecida. Abrindo a programação, a juíza Hanai Yamamura ministrou a palestra sobre importância do Núcleo de Atendimento Espaço Thaís Machado
para as magistradas e servidoras. Receber essa mulher, orientar, dar um atendimento psicológico, psiquiátrico, se for necessário, encaminhamento através das medidas protetivas, contato com a Polícia Judiciária Civil, para que a gente possa, então, auxiliar essa mulher que às vezes está perdida, não sabe como iniciar essa busca de apoio, como que ela acessa a rede que o Estado tem a oferecer. O papel da Delegacia Especializada no Atendimento às Vítimas também foi destaque durante a programação. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi pioneiro em instalar um núcleo voltado para o atendimento às mulheres vítimas de violência, que atuam no judiciário. Iniciativa importante apresentada no encontro. Também nós fazemos o que nós chamamos de rodas de conversa e ciclos reflexivos. Nós vamos às comarcas para que nós tratemos sobre violência. Nós temos atualmente mais de 22 servidoras e magistradas atendidas no programa, em diversas medidas, desde requerimentos de medidas protetivas, às vezes relotações de comarcas para se afastar do local, até escolta já fizemos, determinadas auxiliando vários auxílios para aquele momento de crise e também posteriormente com nossa equipe de psicólogos e assistentes sociais nesse atendimento acolhedor dessa servidora e dessa magistrada. Além das palestras, são realizadas uma série de capacitações que abordam temas relevantes e vão contribuir com a prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, como o cartório inclusivo e os desafios no acolhimento e no atendimento humanizado. Uma mulher vítima de violência é uma mulher que não sofreu uma violência um dia. Ela sofreu uma série de violências e quando ela chega, geralmente ela não chega contando o que aconteceu, ela chega dizendo, eu não aguento mais. Ela vem realmente muito sobrecarregada, dilacerada, com muitos traumas. Então, atender essa mulher, a gente precisa saber como atender essa mulher. No próximo bloco, com base em áudio enviado por um aplicativo, o vendedor consegue comprovar na Justiça do Trabalho que foi vítima de assédio moral. E tem ainda a segunda reportagem da série Cortes Supremas, que vai falar sobre o Tribunal Superior da Austrália. A gente mostra já já. Uma corte jovem que ajuda a definir as bases legais do país. Por pouco mais de um século, o Tribunal Superior da Austrália já conseguiu desenvolver uma jurisprudência significativa, seguindo a herança jurídica inglesa. Na segunda reportagem da série Cortes Supremas, você vai conhecer um pouquinho do Tribunal Superior Australiano. As entrevistas para a reportagem foram gravadas durante o J20, evento que reuniu este ano no Rio de Janeiro representantes de Cortes Supremas e de Tribunais Constitucionais do G20, grupo de cooperação internacional formado pelas maiores economias do mundo. A reportagem é de Janaína Toscan. Um país jovem com pouco mais de um século de independência. Moderno e industrializado. E com uma das melhores qualidades de vida e desenvolvimento humano do mundo. A Austrália, pertencente à Comunidade das Nações Britânicas, é uma monarquia constitucional governada por uma democracia parlamentarista. Fundamentada em sua herança cultural, política e jurídica inglesa, tem seu sistema legal baseado na Common Law. O sistema jurídico que veio da Inglaterra, e por isso que eles utilizam, que eles foram colonizados pela Inglaterra, onde o precedente vai valer mais ou tanto quanto uma lei. Então, o que é o precedente? O que um juiz julgou, o outro julga igual. Não pode haver uma diferença de julgamento. Então, isso vai criar um precedente. E esse precedente de lei é a fonte primária do sistema jurídico australiano e do sistema jurídico do Common Law. Estabelecido pela Constituição de 1901, quando a Austrália unificou as suas 6 ex-colônias, o Tribunal Superior é a mais alta corte do país. E desde então, ajuda a definir as bases do sistema legal australiano, estabelecendo precedentes importantes e interpretando questões constitucionais fundamentais.
The National Supreme Court, which we call the High Court of Australia, was established in 1903. Since 1913, there have been 7 justices of the court. There have been 14 Chief Justices in succession, and I am the 14th of them. We have original jurisdiction in constitutional matters. There is a challenge to the validity of legislation, and also where there is a challenge to the lawfulness of executive action. And we have ultimate appellate jurisdiction in all matters arising in state courts and territory courts and also in federal courts in Australia. So we have, like the Canadian Supreme Court, general appellate jurisdiction. Ao longo do século XX, o Tribunal Superior desenvolveu uma jurisprudência significativa em uma variedade de áreas do direito, incluindo direitos civis, constitucional, penal, comercial e administrativo. Hoje nós temos hierarquias de cortes. Quando a gente verticaliza essa ideia do common law, ou seja, uma corte superior hierarquicamente, a gente vai ter uma decisão vinculante. É uma decisão vinculante com que o juiz abaixo não tomar o precedente vinculante acima, esse vai ser revertido em segunda corte. São case laws que eles denominam. Então, os precedentes que vão ser o que um juiz determinou vai ser a primeira fonte de lei do outro juiz. À primeira vista, pode até parecer que essa vinculação tira o poder de decisão dos juízes, principalmente em instâncias inferiores. Mas há também os chamados precedentes de persuasão, que é quando vai se buscar em outros tribunais, até mesmo de outros países que utilizam a common law, como o caso das ex-colônias britânicas pertencentes à Commonwealth, casos similares para convencer um magistrado de uma alteração no julgamento. O Tribunal Superior da Austrália julga em média 50 casos por ano. Cerca de 80% deles giram em torno de questões criminais, de direito contratual, de família e outras leis ordinárias. E diferentemente do que ocorre no direito civil aplicado aqui no Brasil, as decisões lá acabam tendo efeito mais rápido na sociedade. Por um lado, o direito positivado ele não te dá a evolução, o acompanhamento social que o direito common law te dá. Porque nesse direito aqui a gente consegue ir adaptando a sociedade e fazendo os novos precedentes, revertendo precedentes anteriores, é quase que alterando a lei conforme cada julgado. Foi o que aconteceu, por exemplo, numa decisão do Tribunal Superior durante a pandemia. We decided, for example, a case during the pandemic about the freedom of movement between states during a period of strong quarantine laws. That had a significant effect on the way in which the country was governed at that time. Na próxima quarta-feira, nós vamos mostrar como funciona a Corte Suprema do Canadá. Não perca. 8 em cada 10 brasileiros têm celular. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Com a comunicação mais fácil e rápida, as provas processuais evoluíram e passaram a incluir novos formatos. Com base em um áudio enviado por um aplicativo de mensagens, um vendedor do Paraná conseguiu comprovar que foi vítima de assédio moral. A sexta turma do TST ainda aumentou o valor da indenização que ele vai receber. Repórter Michele Chapa. O vendedor relatou no processo que sofreu perseguição e era alvo de grosserias por parte do supervisor. Segundo o autor da ação trabalhista, o chefe, aos gritos, o chamou de burro diversas vezes em mensagem de áudio, por ter se afastado do posto de trabalho sem comunicar o segurança do shopping, conforme havia sido orientado. Um dia depois do ocorrido, o empregado foi demitido. Em defesa, a chefia classificou as alegações do trabalhador como inverídicas e diz que o rapaz tirou o áudio de uma conversa com outras pessoas para se beneficiar com a gravação. Os argumentos não convenceram o juízo de primeiro grau, que condenou a loja a indenizar o vendedor em R$ 1.600 por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná
confirmou a decisão. Na avaliação do TRT, o valor da reparação leva em conta que o dano foi leve, já que não se tratou de situação repetitiva. Além disso, o xingamento não foi intenso e, ao contrário do afirmado pelo profissional, não teria ocorrido na frente de colegas de trabalho. O vendedor recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho pedindo aumento no valor da indenização. O caso foi julgado pela 6ª turma. No julgamento, prevaleceu o voto da relatora, ministra Cátia Arruda. A ministra divergiu do entendimento do TRT e considerou grave e inadmissível a conduta do supervisor. Entre as razões para o aumento do valor da reparação, a ministra citou a extensão do dano sofrido e a capacidade econômica dos envolvidos. Esse processo traz fatos que são anteriores à vigência da lei e também fatos posteriores à vigência da Lei 13.467. Eu estou conhecendo do recurso de revista quanto ao tema indenização por danos morais, xingamento em mensagem de áudio, valor arbitrado e majoração. O conhecimento é por violação do artigo 944 caput do Código Civil, e no mérito do provimento para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000. A decisão foi unânime. A seguir, depois da tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado retoma ciclo de palestras com debate sobre inteligência artificial no Judiciário. E você vai ver também como foi a primeira edição do projeto TRT para Crianças da Justiça do Trabalho de Goiás. Voltamos em instantes. O Ministério Público Federal fez uma audiência pública para discutir os caminhos e as ações para ajudar as famílias desabrigadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Márcio Fontinelli tem os detalhes. Procuradores da República se reuniram com representantes do governo e da sociedade para discutir as medidas que precisam ser adotadas para ajudar as famílias desabrigadas em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. Durante a audiência pública em Porto Alegre, foram apresentadas propostas como a destinação de prédios públicos para o acolhimento das vítimas. O Ministério Público Federal tem acompanhado de perto o atendimento à população afetada pelo desastre natural no estado. E depois desse período de calamidade no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado retomou o ciclo de palestras debatendo a aplicação da inteligência artificial no âmbito judiciário. Mauro Berkoiser traz os detalhes. O Instituto Caldeira, que fica na região do 4º Distrito na capital, foi duramente atingido pela enchente no mês de maio. A água chegou a mais de 2 metros de altura, destruiu uma boa parte dos mobiliários e equipamentos e prejudicou o funcionamento das atividades presenciais por quase 2 meses. Nesta semana, um convênio do Instituto com o Tribunal de Justiça marcou a retomada dos eventos abertos ao público. A inteligência artificial no ambiente jurídico, as perspectivas, os desafios e as novidades que todos precisam se adaptar. É extremamente importante este convênio firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado com o Instituto Caldeira, né? Nós estamos aqui no centro da inovação do nosso Estado. E é uma evolução, né? O nosso poder é extremamente conservador, mas a tecnologia chegou, a inteligência artificial chegou e nós estamos também evoluindo junto com essa tecnologia, com esse tempo. O professor Cristiano Colombo, advogado, pós-doutor em Direito e professor de mestrado da universidade, é especialista em inteligência artificial. Ele destacou que as tecnologias de IA podem transformar práticas legais, aumentar a eficiência processual e contribuir para decisões mais rápidas e práticas em todas as áreas da sociedade. Para o mundo jurídico, né, com certeza, novos desafios se discutindo, né, sem dúvida alguma, porque a inteligência artificial ela traz, né, modificações tanto nas questões dos contratos na área de prestação de serviço, por exemplo. Segundo Colombo, a IA acontece no contexto jurídico, assim como nos negócios, e é preciso entender de suas aplicações de mercado em termos práticos, incluindo maior entendimento sobre o que ela é de fato, e aplicá-la em nossas atividades diárias e de trabalho nas mais diversas áreas.
Na área da saúde também, né? Vejam toda a ideia dos dados das pessoas, como é que as coisas vão acontecer, os novos exames diagnósticos, tudo isso são, né, os assistentes virtuais, são novidades que vão, evidentemente, chegar à mesa dos magistrados, das magistradas. Cerca de 100 crianças e adolescentes participaram da primeira edição do projeto TRT para Crianças, Aprendendo e Aproximando. A ação foi idealizada pelo Comitê de Documentação e Memória e pelo Centro de Memória do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Reportagem de Gustavo Toledo. Foi uma tarde pra lá de especial em que os pequenos tomaram conta do TRT de Goiás. Filhos de servidores, magistrados e terceirizados vieram matar aquela curiosidade de criança. Afinal, como é o trabalho do papai e da mamãe, hein? A Maína, que é advogada, fez questão de trazer a filha Isabel, de 5 anos, para ver de perto onde o pai e o avô dela trabalham. De início, ela até acreditava que aqui só podia trabalhar homens. Então, é interessantíssimo o projeto para abrir e explicar para ela, até porque aqui também faz parte do trabalho da mamãe. Essa foi a primeira vez que João Lucas veio ao tribunal e ficou encantado com o lugar. Tem vontade de trabalhar aqui também? Sim. Por quê? Porque aqui é muito lindo. Para começar o passeio pelo TRT, a criançada acompanhou uma palestra sobre bullying. Depois foi a vez dessa juíza explicar um pouco sobre como funciona a justiça trabalhista e levar toda essa turminha para visitar o centro de memória. Aqui as crianças sentaram numa mesa de audiência e simularam como se fossem gente adulta, empregador e empregado resolvendo um conflito. A coxinha e Coca-Cola já melhorou, já tem coxinha e Coca-Cola agora. Não? Não vai ter jeito, eu vou ter que ser bravo e vou ter que decidir? Depois de muita negociação, finalmente eles chegaram num acordo. A gente conseguiu um acordo! Aê! A ideia surgiu nesse sentido, de trazer as crianças para entrar dentro do ambiente de trabalho dos pais deles, ver a importância do trabalho desses pais, né, e a grandiosidade também da Justiça do Trabalho. Com muita animação, as crianças agitavam os corredores do TRT por onde passavam e visitaram o auditório principal. Depois de todo esse tour pelo tribunal, agora a criançada está conhecendo a Secretaria da Tecnologia da Informação e Comunicação. A unidade foi escolhida porque teve maior número de crianças inscritas no projeto. De uma forma bem lúdica, a equipe até preparou um vídeo para explicar um pouco mais sobre programação e desenvolvimento de sistemas. É aqui que o papai do Matheus trabalha e este foi o lugar que ele mais gostou de conhecer. Estava falando lá sobre criar o seu próprio jogo e tal. Você tem vontade de trabalhar nessa área? Tenho muita vontade. Então vai seguir também os passos do papai? Vou. O que você achou de ter visto o papai lá trabalhando? Foi muito legal ver meu pai informando sobre o TRT-18. E o papai, claro, ficou todo feliz com a presença do filho. É justamente esse clima de família que o TRT-18 quer cultivar. É uma forma do tribunal mostrar para esses familiares, para essas crianças e adolescentes, que aqui, nesse ambiente onde que os seus pais ficam a maior parte do dia, é um ambiente que está disposto a abraçar, a acolher. A ação foi idealizada pelo Comitê de Documentação e Memória e pelo Centro de Memória do TRT de Goiás. Para encerrar o passeio, o presidente do tribunal recebeu a turminha na sala da presidência, com um lanche bem gostoso. Com essa visita especial, já tem gente de olho numa vaga de juiz. Eu posso trabalhar aqui como juiz, porque ela falou que o salário é muito bom. Sim, o salário é bom mesmo, mas precisa estudar e trabalhar muito, viu, Pedro Augusto? Que vocês voltem sempre, crianças. O TRT está de portas abertas. Até a próxima! Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre inteligência artificial. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.